Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Piloto, seu ponto de encontro sobre o mundo dos negócios e da cultura automotiva. O tema da nossa entrevista hoje é gestão de pessoas. Como você consegue liderar, como você vai formar um time de alta performance. E para isso, para colaborar com a nossa entrevista, nós trouxemos nada mais, nada menos que o gerente-geral da Toyota Savar, senhor Rafael Sampietro. Seja muito bem-vindo, senhor Rafael. Obrigado, Lucas. Obrigado, Jefferson. É uma honra estar aqui no Projeto Piloto. O Projeto Piloto sempre me chamou a atenção desde o momento que eu conheci e estar aqui é um privilégio para mim passar a minha experiência, passar o que eu aprendi e também aprendi bastante com as pessoas que vieram aqui. Então é uma honra e espero compartilhar bastante, que a gente cresça bastante juntos também. E com certeza vai, né, Jeff? Com certeza. A gente sempre fala que o Projeto Piloto, para nós aqui apresentando, é como se fosse uma aula, né? Então, como é para nós também, tenho certeza que é para vocês. E a gente vai tratar vários assuntos muito interessantes hoje. Vai ser muito bacana aí, Jeff, e principalmente a gente poder pegar esses insights assim de uma equipe grande, né? Porque hoje o Rafael lidera aí no mínimo 5 lojas, né, Rafa? 5 lojas entre pós-vendas, peças, oficina e funilaria. Então é um desafio e eu espero compartilhar com vocês. Com certeza vai. Mas antes a gente precisa fazer aquele agradecimento especial, né? Tem que agradecer quem paga a conta. Né? Exatamente. Pessoal, sempre lembrando que esse programa é apoiado pela Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual. Esse programa também é apoiado pelos nossos queridos amigos da Abrazo. A Abrazo é responsável por você deixar o seu veículo em dia com a linha de produtos deles, toda a linha de produtos químicos. Eles também têm uma tecnologia chamada Mobato, né, Jeff? Mobato, tecnologia voltada para concessionárias, ramo de oficina. Exatamente. Então você consegue fazer desde o checklist até a entrega do veículo, tudo é feito com o aplicativo Mobato, que é voltado para as concessionárias aí, eles atuam diretamente na rede de concessionárias e vale a pena conhecer. Se você é concessionário, vale a pena conhecer a tecnologia Mobato e os produtos Brazo. Inclusive, vamos deixar um vídeo de apresentação para você conhecer um pouquinho mais. Nosso muito obrigado a todo o time Brazo que faz o Projeto Piloto acontecer e é o nosso primeiro grande parceiro de jornada aí, né, Jeff? Primeiro junto com a Atitude, sempre lembrando, né? Atitude sempre abrindo portas aqui, senão não desse certo, senão não ia dar certo o nosso programa, ia ficar só no papel, né? Então, que bom que a Atitude e a Brazo estão presentes conosco aí. E também mandar um abração especial para os caras que estão fazendo diferente aí no mundo dos pubs, no mundo de shows, no mundo de comédia, que é o pessoal da Confraria das Máquinas. Inclusive, Bruno, se tu puder deixar a agenda deles aí para a gente compartilhar com o pessoal que tá vindo repleto de coisas boas aí, Jeff. Tem bastante coisa boa. Tem um cara aí dizendo que é o último gordão raiz, né? Opa! Não sei, vamos ter que descobrir, eu acho, indo lá na quarta-feira, no dia 15 de outubro, às 21 horas, para presenciar, então, esse show aí do Gordo Léo, o último gordo raiz, o último gordão raiz. O Gordo Léo, inclusive, ele participa do Pretinho Básico, né? Se eu não me engano. Participa do Pretinho Básico também. Exatamente. Então, com certeza vai ser um show inesquecível para todos vocês. E no dia 29 de outubro, nós vamos ter Billy Joy e Bruna Feitoria. A Bruna Feitoria, inclusive, é uma comediante que participa da Praça é Nossa. Então, ambos os ingressos já estão disponíveis no Simpla, vocês podem conferir diretamente lá no Simpla. Corram, eu sempre falo isso e parece que não, é só uma jogada de marketing, mas de fato a Confraria das Máquinas esgota rapidamente todos os seus ingressos. Então corram na frente aí para vocês conseguirem garantir esses 2 espetáculos a nível nacional, né? A nível nacional, dá para dizer. Pretinho Básico, a nível nacional, tem um ótimo alcance. Ótimo. E Bruna Feitoria também com a Praça é Nossa. A Praça é Nossa, né? Show de bola, vai ser uma honra. E ô, Luciano Jean, pô, manda 2 ingressinhos pra nós aqui também, né? Valoriza o nosso passe aqui, né? Manda 4 para levar as esposas também, né?
Pessoal, mandar aquele abraço especial aos nossos novos parceiros. Novos não, eles já estão um tempinho conosco aqui, mas agora a gente está podendo expor o logo deles, que é o pessoal da Old Captain, que é a sua cervejaria aqui de Canoas. Vale a pena conferir, se vocês gostam de um bom chopp, de uma boa cerveja, Old Captain é o lugar correto. E depois de tomar aquela cerveja, Jeff, o que tu precisa? Tem que tirar um soninho, né? Tem que dormir bem, né? Tem que ficar relaxado. Descanso. Então, na Canoas Colchões, você encontra o seu colchão certo. Você precisando descansar, depois daquele dia maçante, corrido, Canoas Colchões é o lugar certo, tá bom? Pessoal, nosso muito obrigado a todos vocês que fazem o Projeto Piloto acontecer. E agora a gente precisa dar seguimento nessa entrevista que eu já estou mega curioso. E a gente tem assunto, hein, Rafa? Temos bastante assuntos, bastante insights para tratar. Coisa boa. Rafa, antes da gente iniciar a entrevista, começar a abordar alguns temas sobre gestão de pessoas, eu queria conhecer um pouquinho da tua trajetória. Como que tu iniciou no nosso mercado? Legal. Eu acompanhei o Projeto Piloto, as outras entrevistas, e teve momentos que os entrevistados se emocionaram, traz a essência, traz a origem, e isso é muito legal e a gente às vezes conhece as pessoas no mundo corporativo, no mundo atual, no período atual, mas a origem, o começo, a gente acaba não sabendo. Então, meu nome é Rafael Sampietro, tenho 33 anos, sou natural de Pelotas. Iniciei minha carreira de uma maneira um pouco diferente, porque eu estava atendendo uma cliente numa loja de roupas e a cliente, pelo meu atendimento, lá com 18 anos, ela me convidou para trabalhar. E ela me convidando para trabalhar, eu vou trabalhar onde? Me entregou um cartão. Era supervisor de peças numa concessionária. E eu fiz entrevista aqui em Porto Alegre, inclusive, na época. Eu trabalhei em Pelotas, então eu saí da loja onde eu estava, através de uma cliente, e aí iniciei minha trajetória em concessionárias. Então, fui trabalhar na Fiat como vendedor de acessórios. Depois de vendedor de acessórios, fiquei 2 anos e eu já não estava contente mais com isso dos 18 aos 20. E eu queria algo diferente. Com 20 anos, mas já sei de tudo, já sei os códigos de cabeça de cor, já sei a oficina, já conheço. Com 20 anos, achei que sabia tudo, né? E recebi uma oportunidade, um desafio para trabalhar na garantia de caminhões. E eu, vou ir. Não conhecia nada de caminhões, não conhecia nada de garantia, porque eu era vendedor de acessório, trabalhava com roupas antes. E aceitei o desafio. Quando eu cheguei e me deparei lá, eu vi que não era nada do que eu estava pensando, era bem pior. Mas era bem pior, né? O detalhezinho é esse. Porque o processo de garantia é aquele processo bem burocrático, que tem que conhecer as regras, ler manual. Então tem um processo diferente. Então tu pega um cara comercial para fazer algo muito burocrático, tem que ter uma quebra de paradigma muito grande. E eu não estava com 20 anos ainda maduro para poder entender isso. Então, iniciei, fiquei 3 meses como garantista e surgiu uma vaga de consultoria na mesma empresa, que é a mesma empresa que eu trabalho até hoje. Com 20 anos, eu fui ser consultor, aprendi a ser consultor, me destaquei, passei por diversas áreas, controle de quadro, apontamento. Como eu trabalhava com caminhões da Mercedes-Benz, eu fiz parte do consultor de oficina de OAP, que a gente chamava de oficina alta performance em caminhões. Então, fui coordenador dessa implantação, subi a supervisão e hoje, atualmente, sou gerente geral da Toyota no Grupo Savar e estou há 13 anos no grupo praticamente, aí subi por várias etapas e eu nunca me esqueço do primeiro dia que eu entrei na empresa e nunca me esqueço daquela cliente que veio ser minha chefe lá, que me deu a oportunidade. Então, tudo que eu tenho hoje foi daquela oportunidade que eu recebi. E hoje, como gestor, eu procuro dar a mesma oportunidade que eu recebi. Eu sempre procuro trabalhar com as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão dentro da concessionária, dentro do grupo, para que possam chegar onde eu cheguei também. Que legal, Rafa. E aí a gente já começa no primeiro conselho sobre gestão de pessoas. Reconhecer as pessoas que estão ao nosso redor, né? Acho que esse... E nós pegamos também aí já um insight aí, né, do atendimento numa loja de roupas te levou a trabalhar onde tu tá até hoje, né? E aí a gente percebe que a gente é observado o tempo todo, né? Sim, e eu não estava atendendo ela. Então, eu estava atendendo uma pessoa e ela estava sendo atendida por outra pessoa. E aí eu passei no caixa, onde ela estava se dirigindo ao caixa, e eu atendi uma pessoa na frente dela. E aí a pessoa estava no caixa, estava perdida, e deu uma orientação. Eu era jovem aprendiz com 18 anos. Então ela estava precisando de uma pessoa na concessionária, isso até hoje acaba que a gente às vezes nota as pessoas. Sim. E foi aí que eu entrei para dentro da concessionária. Ela me entregou um cartão. Cara, o que eu vou trabalhar com as peças? O que eu vou trabalhar na concessionária? Eu trabalho aqui.
eu sou já aprendiz, tenho muita coisa para aprender. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Que legal, né? Então com 18 anos, eu tomei uma decisão que mudou minha vida. Eu não tinha ideia do que isso ia acontecer, mas olhando para trás, assim, o conselho que eu dava para aquele menino lá, cara, é isso aí. Não tenha medo do novo, e esse é o que a gente acaba passando para as pessoas também. Que show. Ô, Rafa, aproveitar assim, e aí a gente começar a entrar um pouquinho mais, né, nesse tema, como hoje tu consegue identificar dentro das tuas equipes pessoas que de fato têm performance, que consigam chegar num cargo de liderança, que consigam fazer talvez o reconhecimento que a pessoa lá no início fez contigo, né? Dizer, não, eu vou trazer esse cara para cá. Porque o nosso mercado é um mercado competitivo, né? A gente sabe em diversas disputas. Nós procuramos trabalhar sempre com os melhores. A gente quer contratar, igual um time de futebol. Eu vou contratar um atacante, eu vou trocar um meio de campo, eu vou contratar um volante, mas muitas vezes a gente tem que tratar a base. E a base é o pessoal que nós temos dentro de casa. Então nós temos que reconhecer os funcionários que trabalham, reconhecer aonde eles podem chegar, porque muitas vezes eles não enxergam aonde pode evoluir. Então nós temos que lapidar a equipe que nós temos para que a gente possa verificar onde eles podem chegar. Muitas vezes não enxergam, muitos não conseguem chegar, mas nós como gestores, o papel nosso é o que eu quero fazer com a minha equipe. Nós fomos um evento, inclusive o Lucas estava comigo, e me chamou muita atenção qual é o nosso papel? O que é o papel do gestor? É dar resultado? Todo mundo é dar resultado. Mas qual é o nosso papel? Então, acho que, vindo a falar da gestão de pessoas, é exatamente fazer com que as pessoas, que muitas vezes elas não enxergam 2 metros à sua frente, elas possam caminhar 10 metros, elas possam evoluir mais. Então, o nosso papel como gestor é formar pessoas. É por isso que a gente está aqui. Que show. E olha que interessante também, né, a gente pensar, né, e olhar para esse lado assim, porque tu foi para o ramo de concessionária sem ter experiência de fato, né, com o universo automotivo. E como é que tu vê hoje, assim, para quem está ingressando nesse ramo sem experiência? O caminho de concessionárias, ele é muito dinâmico. Várias marcas entrando no mercado, várias funções entrando no mercado, várias atividades se alterando, é montadora, é diretoria. E o mercado de concessionárias, muito se fala que as concessionárias vão ficar extintas. Hoje eu vi uma reportagem da BMW que em 2032, 31, já não vai ter mais concessionárias, vai ser venda direta da montadora ao consumidor final. Então, muito fala, vai ter extinção. Eu acredito que não. A concessionária, ela se a gente olhar de um modo geral, é a mesma concessionária que tinha lá nos anos 2000, agora. Os conceitos são os mesmos, só mudou as regras, mudou os produtos. Mas o que a gente tem que destacar é que as pessoas que não estão dentro da concessionária são bem-vindas. Então, assim como eu recebi uma oportunidade sem ter experiência, nós que trabalhamos no meio de concessionária, a gente também busca reter esses talentos. Eu, no meu caso, antes de buscar profissionais para trabalhar comigo na concessionária, eu procuro reter talentos e eu possa subir de cargo ou subir de nível as pessoas que já estão trabalhando comigo. Nem sempre é possível, mas eu sempre procuro olhar para dentro de casa do que fazer uma contratação da rua. Show de bola. Tu sabe que tem eu faço as minhas analogias meio loucas, o Jefferson dá até risada de mim, mas tem um conceito que eu li num livro que eu achei excepcional, que é o conceito chá. O que é o conceito chá? É conhecimento, habilidade e atitude. Busque conhecimento, aprimore habilidades e haja com atitude. Eu acho que é isso. E quando a gente começa a olhar para as equipes, né, olhar de uma forma mais branda, tu começa a ver pessoas talvez em determinados segmentos diferentes. Uma que está buscando conhecimento, a outra que já está aprimorando as suas habilidades, e aquele cara que, eu já estou preparado e agora eu preciso ter uma oportunidade. E aí entra a função principal, que é a do Rafa, né? E é legal porque acontece, não sei se acontece com vocês, mas deve acontecer no mercado aí. A gente contrata uma pessoa de fora, a pessoa fica 3 meses e eu quero crescer. Mas a pessoa está 90 dias na empresa, ela quer crescer, ela foi contratada para determinada função, para executar aquela função, e ela está executando aquela função em 3 meses e já acha que já quer crescer, que é o próximo nível. E ao contrário, tem muitas pessoas que estão muito tempo na mesma função e acham que não vão ser mais vistas, acham que não vão mudar mais de carreira. Eu acho que o contexto que a gente pode trazer para essas pessoas que querem crescer e o que aconteceu comigo, talvez de experiência eu poderia trazer, é que as pessoas, para crescerem, elas não precisam ser líderes, as pessoas não precisam ser supervisoras,
não precisam ser gerências, não precisam chegar até um determinado nível para se evoluírem ou demonstrar o trabalho. As pessoas podem ser referência onde elas estão. Então, um lavador pode ser uma referência, um estoquista pode ser uma referência, um consultor pode ser uma referência. Quando a gente tem pessoas em determinadas funções como referências, a gente sim consegue reter um talento ali e aí lapidar e essa pessoa, esse funcionário crescer em outras áreas. Então, é até um comentário que eu queria passar para o pessoal, porque isso aconteceu comigo. Onde eu trabalhei, as áreas que eu trabalhei, eu busquei ser referência. Nem sempre eu consegui. Mas no momento que eu entendi que eu era preciso ser uma referência para pular para o próximo nível, as coisas ficaram mais fáceis. Que baita dica, que baita dica. E é legal a gente ver isso, né? Porque às vezes a gente vem comentando muito isso aqui no programa, né? Às vezes as pessoas esperam que a empresa tome uma atitude para que ela então demonstre algo, né? Algum resultado, demonstre alguma ação nela. E aí vem muito de encontro com o que o Lucas falou, né? E também com o que tu vem trazendo aí para nós. E a gente vê assim que às vezes as pessoas que se destacam, né, elas já vêm demonstrando algo antes, e a gente conversava nos bastidores que, inclusive, a própria equipe identifica isso, né, nos colegas. Sim, a equipe sempre identifica alguma pessoa como liderança ou como referência, isso é muito legal. E quando o gestor consegue perceber isso e utilizar a seu favor, é melhor ainda. Muitas vezes o gestor utiliza de maneira contrária, então tem que tomar cuidado. A gestão de pessoas, ela é fácil falar, explicar, mas é difícil executar. Porque a mesma característica, o mesmo feedback que eu dou para o Lucas é diferente que eu vou passar para o Jefferson. É diferente que eu vou passar para aquela função. Então, muitas vezes é fácil chegar aqui e falar de gestão de pessoas, faz isso, faz aquilo, mas na prática, na ponta, como fazer, esse é o desafio de nós gestores. E esse é o desafio. Por isso que a gente está aqui para aprender, trocar insights, para que a gente possa melhorar, porque isso é uma constante evolução. Sim. A gente faz um feedback hoje, dá um retorno hoje, amanhã tem que refazer, tem que mudar. Eu fiz, na gestão eu estou há alguns anos, e o que eu fazia 3, 4, 5 anos atrás, hoje não se aplica, eu tenho que me atualizar. Então, por isso que a gente está aqui, na verdade, né? Até porque se trata de pessoas, né? Eu acho que pessoas é uma constante evolução. O Lucas de 5 anos atrás não é o mesmo Lucas de agora, o Jefferson, o Rafa. Então, a gente precisa estar se aprimorando, né? Mas referências, falando de referência e liderança, geralmente tem alguns tópicos que a gente consegue identificar em determinadas pessoas. O que tu acha que são qualidades? Eu não gosto de usar as palavras qualidades e defeitos. Sim. Eu acho que são características. Cada pessoa tem as suas. Posso usar para o lado bom ou para o lado ruim. Mas quais são as características que tu identifica como positiva para a gente conseguir identificar um talento? Eu acho que eu procuro trabalhar isso nas minhas equipes, onde eu trabalhei e trabalho, é que a gente pode passar o conhecimento independente da área que for. Eu posso ensinar um lavador a lavar, eu posso ensinar um estoquista a fazer uma organização, a gente pode ensinar um consultor a ser mais comercial, a gente consegue ensinar dependendo da característica do funcionário, dependendo da característica da função. Só que o que a gente mais busca, eu como gestor, que a gente não consegue ensinar é estar afim. Eu não consigo ensinar aquela pessoa, aquele funcionário a estar afim, a querer, a ter iniciativa. Essa é a característica que a gente mais busca no mercado. Então, pode perguntar para diversos gestores, diversas áreas, que essa é a maior dificuldade que nós enfrentamos hoje em dia. Pessoas que queiram estar a fim de aprender algo novo. Por isso que a gente tem várias vagas em concessionária, várias vagas em diversos lugares, porque as pessoas não querem abrir mão de alguma coisa para poder ter outra. Elas querem ganhar tudo, querem ganhar um salário alto, mas não querem trabalhar final de semana, não querem trabalhar um sábado de manhã, não querem trabalhar uma carga horária de 44 horas muitas vezes semanais, não querem levar serviço para casa. Então, a característica é pessoas que estejam afim. Isso, para mim, é o que eu busco nas pessoas quando eu vou contratar, eu busco nas pessoas que eu vou subir de cargo, busco nas pessoas que trabalham comigo, porque elas vão fazer eu evoluir também. Porque pessoas que estão afim, o sistema expulsa pessoas que não estão afim. Então, eu tendo pessoas que trabalham comigo da mesma forma, eu me obrigo a também trabalhar na mesma velocidade que essas pessoas. E essa é a característica que, ao meu ver, é uma das mais carentes no mercado. Conhecimento a gente passa, mostra, ensina, tem treinamento, tem projeto piloto para o pessoal aprender, rever. Então, tá afim, tá com vontade de aprender e fazer essa característica que é mais difícil e, ao meu ver, é uma das mais importantes. Que legal. Que massa. E tu citou antes também com relação ao feedback, né? Passar o feedback para a equipe. Como que tu enxerga a importância do gestor passar
feedback para as equipes, assim, como é isso hoje dentro da tua equipe? O feedback, para nós gestores, a gente sempre pensa em falar para o funcionário alguma coisa. Aí a gente chega lá no funcionário e trava. Cara, eu pensei em falar isso, eu chego no funcionário, eu não vou falar isso porque ele vai ficar magoado, ele vai triste ou ele vai sair daqui. Então eu tentei estruturar o feedback de 3 formas. Parece ser engraçado aqui, mas eu vou falar o jeito que eu faço. Eu estruturei para dar um feedback para uma pessoa, para um funcionário. Eu já fiz isso várias vezes e me dá mais clareza para o funcionário também. Eu costumo utilizar o feedback em 3C. Primeiro, começo pelos pontos de melhoria. Então, continuar. Fulano, você continua fazendo essa atitude, essa ação, esse processo, faz dessa forma, continua fazendo isso, porque eu destaco os pontos de melhoria. O segundo C, eu costumo trabalhar o de cessar. Olha só, essa atitude tu tem que parar. Isso tu não pode fazer mais. Isso tu precisa parar de fazer, porque isso vai te impedir, isso vai te atrapalhar. E o terceiro C, de começar. O terceiro C é aquilo que tu espera que o funcionário faça, aquilo que tu gostaria que ele fizesse. Então eu costumo dar o feedback nessa forma de 3C, porque eu consigo deixar claro os pontos positivos, o que ele precisa parar e o que ele precisa começar. Isso me dá clareza para mim, me dá clareza para ele. Porque antes, na maneira de gestão, na maneira que tu vai conversar, tu fica meio perdido, porque ele vai passar os pontos de vista dele, tu vai passar os teus, e daqui a pouco tu sai fora de um ambiente profissional e tu tá falando mais emocional. E aí acaba que tu não consegue passar a mensagem que tu gostaria. Então, eu utilizo dessa ferramenta simples, mas isso tem me ajudado bastante. Isso é muito bacana, né? Tu sabe que... Um baita aprendizado, né? A gente já vai anotando aqui, né? Rafa, tu sabe que tem um negócio que eu gosto muito, assim, que é a comparação entre o persistente e o otimista. O pior grupo de pessoas, eu não tô falando o pior, né? Mas eu digo assim, o que desiste mais fácil são os otimistas. Porque o primeiro obstáculo, cara, já vai tudo por água abaixo. Eles fazem um mega planejamento, eles esperam chegar no topo rapidamente e do nada... Primeiro obstáculo, já, não é isso que eu quero, já vou baixar a cabeça. E o persistente, ele tá lá. Todo dia ele melhora 1%, 1%, 1%, até vai ao encontro do que o Éder falou em uma das entrevistas aqui. O Éder foi um dos nossos convidados. E eu acho que é isso que talvez esteja faltando as pessoas começarem a ter um pouco mais de conhecimento, assim, e buscarem isso. Porque o conselho que a gente tenta passar, muitas vezes, é algo muito perplexo, mas as coisas estão no simples. É tu fazer o básico bem feito e a cada dia tentar evoluir um pouquinho mais, Então, dentro das tuas equipes, assim, vocês têm algum programa de acompanhamento que vocês vão monitorando os profissionais para que justamente eles comecem a se tornar referências, eles comecem a ser identificados como possíveis líderes dentro daquelas células de trabalho? Nós buscamos sempre ter líderes em diversas áreas no pós-venda. Então, eu tenho o supervisor de peças. A gente busca ter um líder que não seja o supervisor de peças. Eu tenho um supervisor ou o responsável na oficina. Eu procuro ter uma pessoa, como se fosse um plano B ou segundo plano, para que essa pessoa possa a gente lapidar ela realmente se tornar, ou que ela possa ser uma referência para os demais, que aquela pessoa está mais próxima do que aquelas pessoas. Então, em todas as áreas, a gente tem pessoas de referência, não somente a liderança. Isso faz com que eu, como gestor, eu dê oportunidade para outras pessoas e também ouço delas opiniões diferentes ou contrárias a mim. Então, quando abro mais oportunidades para que as pessoas possam participar de decisões, são mais opiniões diferentes. Mas quando eu tenho que tomar uma decisão, fica mais fácil porque eu já percebi várias alternativas possíveis. E muitas vezes a alternativa que eu cheguei pensando que eu ia tomar, meus colegas, minha equipe, modificou e fez com que eu tomasse outra decisão. Isso aconteceu diversas vezes comigo. Eu cheguei para tomar uma decisão e minha equipe, Rafael, não é bem assim, vamos conversar. A gente conversa, me passa o ponto de vista deles, eu passo o meu, a gente troca ideia, lapida e muda a opinião que era inicial. Então, no momento que a gente abre para a equipe, porque muitas vezes o gestor, e eu estou falando de experiência de coisas que aconteceu comigo. O gestor, nós temos que tomar decisões difíceis. Muitas vezes nós temos que tomar decisões que inicialmente a gente acha que cabe só a nós. Só que na prática muitas vezes não cabe só a nós. Então a gente vai fazer uma mudança num departamento de peças, vou fazer uma mudança no departamento de lavagem que às vezes mudar produto, mudar horário. A gente tem que fazer um brainstorm da equipe muitas vezes para ouvir eles. E também nas decisões, eu acredito que isso faz a gestão ficar mais completa.
Se o gestor chegar a impor somente a maneira, em alguns momentos acontece, é necessário, mas se o gestor não der ouvidos à equipe, ele vai ficar preso às crenças que ele conviveu, que ele aprendeu, e ele não vai absorver aquilo que a equipe pode dar. Isso aconteceu comigo. Eu vim da minha cidade, de uma outra marca, do interior, vim de Pelotas, trabalhar na capital com uma outra marca. Se eu não absorvesse o que a equipe tinha para me passar, eu estaria preso à crença, à filosofia que eu aprendi e não daria certo. Então, isso é uma experiência que eu passei e sempre transpiro isso porque faz parte da minha essência também. E que legal, porque tu citou antes também com relação à quebra de paradigmas, né, na tua carreira. Sim. E aí tu teve uma história também no ramo ali de linha pesada, né, e aí veio agora 2 anos, né, para a linha leve. Como foi para ti também lidar com a equipe? Porque certamente tu veio com algumas certezas. Sim. Né, e algumas coisas foram se modificando ao longo desse trajeto. Sim. Aí, né? Eu trabalhava na linha pesada. A linha pesada exige e tem característica de trabalho de uma maneira diferente. A linha de automóveis, a linha leve, é uma outra característica. Então, costumo trabalhar com a equipe, que a gente tem 4 pilares para trabalhar. A gente tem que atender os clientes, nós temos que atender a montadora, nós temos que atender a diretoria e nós temos que atender a gestão de pessoas, que é os colegas. A gente tem que fazer, não é um malabarismo de quem eu vou tratar melhor, não. Mas a gente tem que trabalhar, fazer uma equalização de como eu vou trabalhar para atender esses 4 pilares. Então, é funcionários, diretoria, montadora e clientes. Tem clientes que querem tudo de graça, querem cortesia, querem garantia, só que a montadora tem um processo que a gente não pode fazer isso. Diretoria requer a rentabilidade. A equipe, se tu tomar uma ação ou não der feedback, não fizer a gestão, vai ter uma outra consequência. Então, eu tive que sim fazer uma quebra de paradigma, porque decisões que eu tomava de acordo com algumas necessidades em caminhões, a mesma situação em automóveis, a decisão é diferente. A maneira de tomar a frente das coisas é uma maneira diferente. Então, eu tive que fazer essa quebra de paradigma aqui, porque se eu tivesse preso a somente essa crença aqui, eu não ia conseguir me adaptar. Então, essa quebra de paradigma eu tive que reaprender, e isso também faz parte da minha essência, porque a gente tem que estar aberto a aprender. Então, lá o menino de 18 anos, quando recebeu aquela oportunidade, ele vive comigo até hoje para que eu possa aprender com meus funcionários. Então, independente se é a diretoria que pede para mim fazer uma situação, é um lavador que me encontra na empresa, me dá uma ideia, eu estou sempre aberto a ouvir. Então, isso faz parte da minha gestão e eu gosto de ouvir bastante meus funcionários. Gestão de pessoas, né? Eu acho que tu resumiu bem, né? Resumiu bem. Na verdade, até porque ser líder hoje não é uma visão única, né? São várias pessoas com várias crenças diferentes. E aí também entra um pouquinho da cultura, né? Porque tu saiu de Pelotas, e eu falo também, sou de lá. Sim. Então a gente sai de Pelotas, sai de uma cidade do interior e vem para Porto Alegre, para a capital. Talvez eu não senti tanto porque eu vim na adolescência para cá. Sim. Mas tu, como já veio com uma bagagem, já tem um histórico, muda muito essa questão cultural, né? Eu posso só inserir mais uma pergunta junto? Claro, deve. Agregando, né? Acrescentando a tua. Porque tu veio de Pelotas para cá e hoje tu faz gestão de equipe em regiões diferentes também, né? Sim. Inclusive em Pelotas. Inclusive em Pelotas. Então, Pelotas tem uma particularidade com o perfil de pessoas de Pelotas. Então, olhando da maneira como cliente, tá? O pelotense, ele tem uma exigência absurda. Então, o pelotense, ele vai ter uma exigência, ele faz muito comparativos com as marcas, com o produto. Isso acontece também aqui em Porto Alegre, mas a bagagem que eu trouxe lá por trabalhar com pesados, a exigência que eu tinha, isso me ajudou muito a entender que o cliente de Porto Alegre é um cliente diferente e como eu lido com outras lojas para que eu possa entender que o cliente da outra loja que eu trabalho aqui em Osório é diferente, que o lá de Bagé também é diferente. Então essa vivência, a dificuldade que muitas vezes o pelotense, não é uma dificuldade, mas ele exige que a gente se adapte. E se a gente não se adaptar, se a gente não ouvir aquele cliente, não ouvir, nós vamos ficar para trás, o mercado muda muito rápido. Então, o que eu posso trazer, o que eu trouxe foi a experiência, e eu me considero novo ainda no mercado automotivo, eu tenho 33 anos, estou há 6 anos na gestão e 13 anos no mercado automotivo com pós-vendas. E eu passei por diversas coisas, passei por diversas áreas no pós-venda, só não trabalhei diretamente com peças, mas as outras áreas eu praticamente trabalhei todas. E a gente tem que estar sempre disposto a aprender e ouvir. Eu tive que ouvir os clientes lá de pesados,
tive que ouvir os clientes aqui de automóveis de Porto Alegre e a gente percebe a diferença e a gente tem que fazer uma equalização e aí sim a gente consegue fazer o melhor trabalho possível. Que legal. Comentou também com relação à tua idade, né? 33 anos, eu acho que nós três aqui somos jovens, né? Sim. Apesar da aparência, assim, né? A aparência é meio estragada aqui, mas... Mas somos jovens, né? Como é que é para ti, assim, como tu enxerga a gestão de um jovem com relação à equipe, que às vezes tu pega uma equipe ali que já tem pessoas ou mais velhas ou há mais tempo de firma também, né, de casa. Isso aconteceu comigo. Eu lidero pessoas que têm mais idade do que eu. Eu lidero pessoas na funilaria, lidero pessoas supervisores, lidero pessoas gestores, mas eu acho que eu sendo mais jovem, isso me fez ter melhores resultados, porque eu estou mais aberto às mudanças. Não quero dizer que um gestor com mais idade, ou com mais tempo, com mais experiência não esteja aberto. Mas eu sou uma pessoa que se adapta e muda as coisas. Então, se hoje eu estou fazendo uma situação e amanhã eu tenho que mudar totalmente, eu vou mudar. Exemplo, a Mobato, a Brasio, que trabalha aqui, a gente está trabalhando, implantando a Mobato nas nossas lojas. Então, a gente fez uma reunião com a Mobato, fiz uma reunião com a Brasio, nós alinhamos, a gente começou a implantação na nossa matriz, a gente avançou para uma segunda loja e eu tenho as outras lojas para implantar. Se eu tivesse acomodado, eu não ia criar algo novo. E eu estou passando por atualizações, por melhorias constantes, e quem está à frente disso tudo não é eu que fiz a reunião, é minha equipe que está lá. Então, muitas vezes estou fazendo uma viagem, estou fazendo um treinamento, não estou na loja, estou numa outra loja, e quem está passando a dificuldade ou a melhoria da implantação é minha equipe que está lá. Quem me representa é a equipe que está lá. Então, a Mobato está fazendo um trabalho muito bom. A Mobato está me ajudando a implantar. A Mobato, trabalho para vocês que não sabem, a Mobato está em o sistema de tablets, de zero papel, zero impressão, embora a gente tenha algumas impressões por questões de montadora, mas é tudo no tablet. Então, é um trabalho que a gente está implantando e, voltando ao gancho que tu falou da idade, isso me ajuda a estar sempre disposto a conhecer algo novo. Então, na concessionária, na Toyota, eu acredito que a gente seja ou pioneiro ou um dos pioneiros a colocar o sistema de tablets no Rio Grande do Sul. Brasil afora, são poucas concessionárias que têm o tablet ainda. Então, na Toyota, se tem muito esse paradigma porque é vários processos, várias parte burocrática que a montadora nos exige e a gente cumpre. A gente está trazendo isso tudo para a digitalização e a minha idade ou meu trabalho lá faz com que eu esteja aberto. Então, trazendo um pouco o gancho da Mobato, trazendo um pouco do gancho da minha idade, isso acredito que eu trouxe ao meu favor. Poderia trazer de uma maneira negativa, se eu não soubesse lidar com as pessoas mais velhas. E é muito legal porque muitas vezes as pessoas mais velhas me dão muitos conselhos. As pessoas mais velhas, tem pessoas lá que eu sinto só para conversar, tem pessoas que eu sinto só para ouvir, e são pessoas que são subordinadas a mim. E isso é muito legal, porque as pessoas, eu dou liberdade para essas pessoas, e eu aprendo muito com elas. Então, às vezes eu chego e desabafo uma situação, essas pessoas, pelo tempo de casa, pelo tempo de trajetória, me dão um outro retorno, eu saio dali refletindo e, cara, realmente faz sentido. Então, as pessoas mais velhas ou as pessoas mais novas, que a gente se enxerga jovem, eu acho que a gente precisa ter esse misto e as concessionárias em si estão buscando cada vez mais pessoas que busquem e estejam afim, independente da idade. Seja uma pessoa sênior, seja uma pessoa jovem aprendiz que está iniciando hoje, isso a gente não consegue ensinar. E é isso que fez eu chegar e acredito que fez vocês chegarem até aqui também. E é legal que tu traz também o exemplo de estar aberto, né? O aberto a ouvir a equipe, aberto a novas tecnologias e tudo mais. E como é importante, porque o Lucas citou também antes, né? Que o mundo ele vai mudando e nós não somos mais os mesmos. Né? Então, com certeza vai ser cada vez mais comum, né, a inserção de tecnologias dentro das empresas. E a complexidade também das gerações, né? Isso é um ponto que a gente aborda muito, porque nós identificamos aqui diversas vezes o pessoal reclamando da geração que está chegando agora. Porque essa geração nova, os caras não querem nada com nada. Ok, eles não querem nada com nada, mas o que nós, como empresa, porque eles são o nosso futuro consumidor, eles são os nossos futuros mão de obra, é o nosso futuro líder. O que nós estamos fazendo para capacitar da forma correta esses caras, né? É muito importante porque, fazendo o link a isso, nossos funcionários mudaram o perfil e nossos clientes mudaram o perfil.
Tá? Vamos pegar que nós somos jovens, mas nós temos a caminho de concessionária. Concessionária muda muito pouco em relação ao que era concessionária lá no passado ao que é hoje. Muda em função de layout, muda a montadora, mas a essência da concessionária teoricamente é o mesmo. É o caixa lá, o pós-venda, o vendedor e via de regra tem todas essas funções. Tá? Mas o consumidor e nossos funcionários, eles fazem, como tu citou lá no início, muitos comparativos. Então, até citei aqui qual é o nosso papel, mas o comparativo é que essas pessoas, como funcionário, eles vê hoje a digitalização está muito presente nas nossas vidas. O celular, a gente pega o celular a qualquer momento e consegue ver o que a concessionária lá do Nordeste está fazendo. Consigo ver o que a concorrência está fazendo, consigo ver o que está acontecendo em outro país em relação à marca que a gente trabalha. Então, isso está muito presente. Diante desse contexto, a gente precisa fazer com que as pessoas reflitam e fazer com que as pessoas busquem algum propósito. Ou seja, pessoas que trabalham ou são clientes ou são funcionários, essas pessoas precisam, elas comparam muito o nosso trabalho. Elas comparam o meu atendimento da concessionária com o teu atendimento, comparam com o shopping, comparam com a Netflix, comparam com o streaming, comparam com diversos canais. Porque elas esperam o melhor. E quando os nossos funcionários têm uma gestão que elas estão percebendo que é rápido que acontece isso, que não está entregando o melhor para elas, elas saem. Isso vale para funcionários e vale para clientes. Então, por isso que a gente tem que estar se atualizando muito rápido. E o comparativo que eles utilizam do mercado aí fora não é só concessionária com concessionária. Compara concessionária com outros nichos de mercado. E por isso que a gente teremos que estar em constante evolução. E isso puxa também lá o teu início de trajetória, né, em concessionária. Porque tu não estava atendendo a pessoa que te contratou, né? Não. Mas foi um comparativo, de certa forma, ali, porque... Sim, isso eu não esperava. E um dos desafios que fazem a gente chegar até aqui é que a gente, e é mais uma situação que eu quero passar para o pessoal, é que não faço algum trabalho esperando algo em troca. Eu vou fazer aquela atitude porque eu estou afim, porque eu quero, porque é necessário. Mas se eu fizer algo esperando o retorno daquela pessoa, o retorno como uma obrigação, não dá certo. Então, essa cliente que estendeu a mão para mim, que não estava atendendo ela, me deu a oportunidade de entrar no mundo de concessionárias, eu não fiz nada esperando algo em troca, nem da pessoa que eu estava atendendo e nem dela. E é isso que a gente busca, a gestão de pessoas. Nós, como formadores, nós buscamos pessoas que estejam abertas, estejam cientes de fazer esse trabalho também. Que dica, perdão, eu ia comentar que dica preciosa essa, né? Porque tem uma frase que o Lucas ele cita bastante aqui, que é que por trás do CNPJ sempre tem vários CPFs ali atuando, né? E essa questão de tu fazer algo sem esperar, né, nada em troca, eu acho que é justamente isso, né? Porque tu acaba, é o teu crachá ali, é a tua cara, né, é o teu marketing, querendo ou não, é o teu nome, né? Sim, e é legal porque esse ponto que tu falou me lembrei uma situação. Nós trabalhávamos muitos com o modelo iceberg, deve ter ouvido falar. A gente vê a pontinha do iceberg só. O que está por embaixo da água, o que traz por trás é as emoções, o que aconteceu com aquele funcionário, o que ele está precisando, se ele está passando por dificuldade, se ele está bem, se ele está mal. Então, o feedback, a gestão de pessoas voltado a esse nicho, dessa forma, faz com que a gente retenha ou melhores funcionários ou melhores talentos. E é isso que a gente busca o tempo todo. Ah, que legal. Rafa, eu queria entrar rapidamente num tema bem importante que vem circulando no Brasil, infelizmente, que foi uma notícia trágica que teve na fábrica de motores da Toyota, né, em Porto Feliz. Como vocês estão se preparando para essa... eu acabei lendo algumas reportagens e vi que tem estimativa talvez de se recompor até 2026. Então a gente sabe o impacto gigantesco que tem isso numa linha de montagem. Como vocês concessionários hoje estão se preparando e como a fábrica está dando essa assistência hoje para vocês? O sistema de produção Toyota, a gente chama dentro das concessionárias de TPS, é o que nos move como concessionária e como montador. O que vocês veem em nossas concessionárias é o que vocês verão se forem na fábrica. Tá? Então nós temos o Kaizen, que é a melhoria contínua através desse sistema. O que a Toyota fez? Ela
tivemos a infelicidade da montadora ter o problema em Porto Feliz, em uma das fábricas. Nós temos 3 fábricas, a montadora tem 3 fábricas, e ela parou a produção das 3 fábricas, porque é uma linha de produção. É just in time. Como é que funciona? Os pedidos são feitos através de demanda. Então são feitos pedidos, mas já tem uma demanda, já tem um público, já tem um cliente no Brasil inteiro já com aquela demanda. Parou-se a produção, toda a cadeia de produção dos veículos, exatamente para fazer uma estratégia de como voltar. Não bastava parar somente a fábrica de motores e continuar produzindo a carroceria, continuar produzindo a outra parte. Não, ela parou toda a cadeia, exatamente porque a filosofia da Toyota é somente somente com a demanda. Então ela está elaborando a estratégia, de que maneira que ela vai atuar, talvez faça exportação de motores, talvez faça exportação de matéria-prima para que possa entregar o mais rápido possível. Como concessionária, nós no pós-vendas a gente continua atuando normal, não fomos afetados em peças, não fomos afetados em serviço, mas na venda de veículos, em função do manufatura dos produtos de vendas, a fábrica está elaborando a melhor estratégia para que esse tempo, que pode ser até 2026, seja o menor prazo possível. Porque a fábrica exporta carros ainda. Então nós temos o Yaris, que aí não é fabricado mais para o Brasil, mas ela é exportado, tem motores também que seriam em novos veículos, em novos Toyotas, novos modelos. Então a fábrica primeiro ela fez esses pés no chão. Vamos analisar a situação para que a gente possa continuar com a filosofia. E a filosofia é como um juiz, é como um advogado, ele está um manual embaixo do braço, está aquele caderno embaixo do braço. Ela vai seguir aquela filosofia e é assim que as concessionárias Toyota atuam também. Típico da cultura japonesa, né? O japonês, em questão de processo, eu acho que eles são inigualáveis, né? Eles, tudo muito metódico e tudo muito assertivo, né? E não são processos, isso é extremamente importante falar, né? Os processos japoneses, eles não são processos burocráticos. Eles são processos que são convertidos em venda, né? Isso que é o mais fantástico, assim. Eu vim de uma cultura que trabalhava com caminhões. Estava falando com o Jefferson fora do ar aqui. Eu trabalhava com caminhões, então eu tinha que fazer a liberação no pós-vendas, eu tinha que liberar aquele caminhão da maneira mais rápida possível, menor tempo possível, com o menor custo possível. Ok. Isso também acontece em automóveis. Só que automóveis, na marca Toyota que eu represento, hoje nós temos o processo que tu bem falou, que a cultura japonesa está implantado. E eu tive que aprender, tive que quebrar o paradigma da maneira que eu trabalho, da maneira que eu tenho que trabalhar. No momento que eu entendi o que traz de benefício lidar com esse processo, com essa cultura, eu tive mais ganho trabalhando dessa forma do que a forma que eu trabalhava. Então, se perguntasse, Rafael, se tu trabalhar com caminhão, tu faria as mesmas coisas, tu faria diferente? Eu fazia diferente. Eu implantaria os processos que eu aprendi. Porque a cultura japonesa, a cultura Toyota, a gente costuma brincar que o cara, depois de passar por uma cultura japonesa, a cultura Toyota, o cara sai diferente. Então, aprendi muito como profissional, aprendo todos os dias, mas pessoalmente eu aprendi bastante também. Então, a cultura japonesa, ela traz essa essência, ela traz essa melhoria contínua, ela traz o TPS que a gente faz, que é diminuição de tempo para fazer cada etapa. Então, na Toyota, a gente mede o tempo todo. A gente mede o tempo, quanto tempo o técnico demora para fazer o trabalho, quanto tempo demora para fazer uma lavagem, quanto tempo demora para buscar uma peça, quanto tempo o consultor demora para fazer um atendimento, e a gente começa a encurtar aquele tempo, ou que a gente possa ter o melhor custo-benefício, ou de venda, ou de prazo de entrega, ou de trabalho. E a Toyota, a gente utiliza isso nas nossas concessionárias e utiliza para a vida também. Então, a cultura japonesa é algo que todo mundo, se pudesse passar por essa cultura ou por um pouco aprender, acho que faz todo sentido para nós aplicar nossas vidas. Tu sabe que cultura, eu ouvi recentemente um podcast e eu achei fantástico, assim. Cultura é o limite dos comportamentos que tu suporta, que tu aceita. E o japonês, ele é muito rigoroso nesse sentido, né? Não tá me dando resultado. O cara tá fazendo corpo mole, o processo não tá certo, tá, vamos parar, vamos organizar. Então o processo é esse, vamos fazer desse jeito e vai ser desse jeito. Qualquer um que sair fora da linha, eles não descartam. Eles vêm aqui, o processo, o que tá faltando? Vem cá, senta aqui de novo. Senta aqui, vamos sentar. E é isso que é legal, porque muitas vezes o cara pega, não, a nossa cultura é essa, tu não se enquadrou, o cara vai embora. Mas não é assim, tu tem que mostrar pro cara, tem que entender, vai ter certas dificuldades, né? Pode. Não, pode falar. A cultura, a gente mudou um pouco, tá? Mas antigamente tinha lá visão, valores, cultura, imagem da empresa. Hoje a cultura na empresa é aquilo que falo no corredor. O que eu vou fazer
que eu fizer, se eu fizer de errado, o que vai acontecer comigo? Isso é cultura, porque cada empresa tem a sua cultura. Então, na minha empresa, se o cara fizer certa atitude, ele pode ser demitido. Na tua empresa, pode ser que ele tenha que fazer uma outra atitude para ser demitido. Então, isso é cultura. Ela está intrínseca, não está escrito, não está no manual, não tem como a gente... A empresa lá são somente prédios. Quando nossos funcionários vão para a empresa, isso é cultura. Porque a gente leva a imagem com a gente e quando a gente sai, a gente traz aquela imagem com a gente também. Então, isso é cultura. É muito legal falar disso porque a primeira vez que eu fiz uma reunião, depois de sair de caminhões, fiquei um tempo analisando a equipe, conversando com a equipe, conhecendo a equipe, eu marquei uma reunião às 13 horas. Porque eu tinha que fazer a gestão de pessoas e tinha que conhecer com quem eu estava lidando. Então, eu marquei uma reunião às 13 horas. Aí eu passei por pessoas, vou só escovar os dentes ali, era 2 para 1. 2 para as 13 horas. E eu, não tem problema, vai lá. E aí chegou às 13 em ponto, eu fechei a porta. Tava toda a equipe lá, a primeira reunião que eu ia fazer. E eu, pessoal, eu sou o novo gestor, estou aqui trabalhando com vocês, mas se a outra gestão permitir, eu não permito, é pontualidade. Se eu comecei a 1, eu já estou atrasado. Porque se eu marquei a 1, eu não posso começar a 1, tem que começar 1 minuto antes, porque o 1 já é o atraso no conceito. O que eu fiz? Nessa metodologia, eu determinei para todo mundo que, olha só, o Rafael, ele está num nível de gestão dessa forma, ele cobra essa situação, essa atitude, essa atitude, essa atitude. Eu impus uma maneira de gestão mais radical. Mas depois eu fui afrouxando com a confiança. Mas o que eu quero passar para vocês é que a cultura, quem cria são os funcionários, mas muitas vezes nós gestores. Então a gente quer fazer uma gestão de pessoas, sendo que a gente talvez não tenha os exemplos ou não cobra ou não dá o feedback, como eu citei anteriormente, depois tu não consegue coordenar, não consegue buscar mais. Então a cultura, ela vem muito com a gestão de pessoas, porque sem a cultura tu não consegue fazer gestão de pessoas. Cara, que legal, que sensacional e esse é o pior momento, né? Pior momento. A gente tá chegando no fim, passa muito rápido, né, Rafa? Sim, passa rápido. Passa muito rápido. As câmeras não mostram, né? Mas a produção ali, a equipe aí do estúdio aqui, eles ficam erguendo a plaquinha para nós ali, que tá... Falta tanto tempo minutos, a gente já começa a bater, mas selecionar agora quais perguntas, né? E a gente vai na correria aqui. Rafa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para nós a gente poder abordar esse tema que talvez... É muito falado, de fato é muito falado, mas trazer uma pessoa... talvez é muito falado por pessoas otimistas, eu vou usar essa palavra, que são pessoas que não estão no dia a dia, porque como tu falou, é muito fácil falar sobre gestão de pessoas, na teoria é muito prático, mas na prática é muito difícil, porque tu é o espelho, né? Tu é aquela pessoa que tu tem que estar lá diariamente, tu tem que mostrar que tu está lá, tu tem que ter a postura, e isso é difícil, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, vai ter dias que a gente vai estar meio triste, vai ter dias que a gente vai estar meio assim, mas todo dia a gente está sendo observado e foi o que aconteceu contigo lá no início, né? Sim. Então, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Inclusive, se tu gostou, Pietro, se puder fazer uma gentileza para nós alcançar aqui, que a gente tem agora um novo protocolo aqui com o nosso patrocinador, Old Captain. Aqui. Deixa aqui. Aqui. Obrigado, valeu. Rafa, estamos agora anunciando o nosso novo patrocinador, ou melhor, já vinha sendo anunciado, mas agora de forma efetiva. Chopp da Old Captain, se tu bebe, vai ser uma honra aqui a gente poder fazer um brinde, uma celebração aqui na tua entrevista e espero que tu goste do chopp aí e possa que legal, não? Desfrutar. Fechar uma entrevista, fechar um podcast com o chopp, não tem nada melhor. Então, obrigado. Acho que é um privilégio para mim estar aqui e contribuir com vocês aqui também. Espero que vocês gostem, espero que assistam e a gente vai aprender todos juntos. Obrigado. Show de bola. Nosso muito obrigado aí, Marcos. Tem que provar, né? Tem que provar. Eu acho que tem que provar. Não vamos ficar com esse copo na mão sem fazer provar. Um brinde aqui, então, rapidamente. Saúde, sucesso sempre. Sucesso. Valeu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Antes, a gente sempre tem um protocolo final. O Jefferson aqui está apreciando o chopp do Marcos. Nosso muito obrigado aí. E a gente tem um protocolo final que a gente sempre costuma fazer, tá, Rafa? Que é qual conselho. Acho que tu já deu diversos conselhos aí, mas acho importante a gente deixar esse espaço agora para te poder mandar aquele recado para tua família, para quem te move, né? Para o teu objetivo pessoal. Quem são as pessoas que tu trabalha e quais são os teus principais objetivos. Então fica um espaço aberto aí para te poder colaborar um pouco. Eu preciso quebrar um paradigma e é um trabalho que eu quero trazer para pessoas que trabalham comigo, para que a gente possa fazer a quebra de paradigma do nosso marketing pessoal. Então nós precisamos, o primeiro produto que a gente vende é a nossa imagem,
é o nosso marketing pessoal. Então, antes de eu vender uma peça, vender o serviço, vender o que eu faço, a gente vende a nossa imagem pessoal. Então, a imagem pessoal vem atrelada às nossas atitudes, vem atrelada à maneira como a gente se posiciona, vem atrelada a coisas que nós postamos. E esse é o ponto que eu quero quebrar de paradigma para mim e gostaria de passar a mensagem para que a gente possa, como concessionária, pessoas que trabalham na concessionária, possam mostrar o trabalho que fazem. O lavador mostrar o trabalho que faz de lavagem, o consultor mostrar o trabalho que faz de atendimento, o técnico mostrar o que é feito, porque dentro da concessionária, muitas vezes as pessoas que estão fora, muitas vezes não têm acesso ao pós-venda. Então esse é o trabalho que eu quero fazer para mim e quero passar para que os funcionários ou as pessoas possam fazer também. É diferente de ser um blogueiro, é diferente de mostrar seu trabalho. E é isso que eu gostaria de passar essa mensagem. E para que as pessoas possam crescer e possam evoluir nas suas carreiras, sejam referência onde vocês estão. Sejam referência independente da área de atuação, sejam referências aonde estão trabalhando, aonde estão atuando. E o próximo nível, quando tiver cada vez que o nível vai ficando mais difícil, é porque vocês estão próximo de subir o nível. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Quando ficar mais difícil, é que vocês estão próximos de subir para o próximo nível. E essa que aconteceu comigo, as coisas às vezes saem do eixo e quando a gente percebe, a gente mudou de patamar. Então, obrigado. Acho que é legal compartilhar isso, porque o que eu comentei aqui foi a minha história, o que eu comentei do marketing pessoal é a minha essência, o que eu comentei das pessoas divulgarem seu trabalho é uma missão que eu tenho para mim e estou passando para todo mundo saber o meu próximo objetivo, que é fazer um marketing pessoal e elaborar e demonstrar mais meu trabalho digitalmente. Que legal. E é o jogo da vida, né? Quanto mais vai ficando mais difícil, a gente vai correndo mais aí para poder... Tivemos um pequeno imprevisto aqui na produção. Desculpa, pessoal, tivemos um pequeno imprevisto na câmera aqui. Mas é bem isso que tu falou, né, Rafa? Toda vez que a gente vai subindo um nível, as pessoas acham, não, agora vai facilitar. Não facilita, dificulta. Né? E a tendência natural é essa, a gente estar mais capacitado para agregar mais dificuldades, mas a gente saber contornar da melhor forma e conseguir adaptar da melhor forma. Mais uma vez, nosso muito obrigado aí. Tem algum recado, Jeff? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Acho que o recado aí que tem que ficar é sigam @projetopilotobr, curtam os vídeos, compartilhem os vídeos e tem muito aprendizado aí que a gente vem trazendo, né? Eu que tenho que aprender, na verdade, a olhar para a câmera certa, que eu estava olhando para a câmera errada, né? Mas a gente tem muita coisa aí que a gente vem compartilhando, então encaminhem para quem vocês acharem interessante. Show de bola. Então, não deixem de nos seguir e também, agora para finalizar, mandar aquele abraço especial para quem faz esse programa acontecer, que é a Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual. Também mandar um abração para os nossos queridos amigos da Brasa, que já estão inclusos lá, sendo inclusos lá no Grupo Savar. Nosso muito obrigado também, porque a gente fica feliz, né? Toda vez que um parceiro nosso é avaliado, é bem visto e a gente consegue identificar que o produto... Isso é o melhor marketing. Sim. Não é nós aqui falando sobre a Brasa. Sim. É tu vindo aqui comprovando que o produto de fato é bom, que eles dão assessoria, que eles dão assistência. Isso é fenomenal. Mandar um abração especial pro pessoal da Old Captain, né? Que são os responsáveis por deixar a nossa cervejinha aqui sempre bem gelada. Gostou do chopp, Rafa? Tudo certo. Aprovado? Tava gelado, tava bom ali, aprovado. Eu vou levar umas pra comigo depois. Deus, então tá bem bom. Mandar um abração também pro pessoal lá da Canoas Colchões. Um abraço, Fernando. Obrigado por estar acreditando em nós aqui. E se puder, Brunão, vamos passar rapidamente aí a agenda novamente da Confraria das Máquinas. Se puder soltar para nós aí. Esse é contigo, hein, Jeff? Esse é comigo, né? Falou em gordão raiz, tem que ser com o Jeff, né? Fiquem espertos, então, pessoal. Corram no Simpla lá para comprar o ingresso de vocês. 15 de outubro, às 21 horas, numa quarta-feira. Então, show do Gordo Léo, o último gordão raiz. Inclusive, fica um abração aí para todo mundo do time do PB aí, que a gente acompanha constantemente, né? Então, fica o nosso muito obrigado aí também pela Confraria das Máquinas, da honra da gente poder estar se aproximando dessas pessoas, né? Muito, muito legal, muito gratificante. E também no dia 29 a gente tem uma outra aí, que é o Billy Joy e Bruna Feitoria. Esse show é nacional, hein? Bruna Feitoria diretamente da Praça Nossa, com Carlos Alberto de Nóbrega lá. Já tá, os ingressos já estão no Simpla, corram lá. Acho que está no primeiro lote ainda, então corram, porque o ingresso ainda está com valor reduzido. Logo, logo, e é rápido. A última vez que a gente falou sobre o show da banda de rock, que foi a junção ali, né, do TNT,
Enfim, eu não vou lembrar todas as bandas, que eram várias bandas. Foi rapidinho, a gente lançou aqui, falou sobre o show, foi questão de 2-3 dias, já esgotou os ingressos. Então corram lá, porque de fato o evento é a nível nacional aí e vai valer muito a pena. Jeff, agora sim, finalizamos? Finalizamos. Pessoal, nosso muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Estrada, asfalto queimando a cada passada. Os pneus giram, faísca explodem. No jogo do poder ninguém se esconde. Projeto piloto, empurra o limite. Chama no peito, nada palpite. Acelera o sonho, combustível vivo. No volante o destino tá decidido. Tá decidido. Sala de vidro, contratos na mesa, na pista da vida, cada ponto é presa. Dos céus às avenidas, a lutar não